Muito bem, boa noite mais uma vez aqui para os amigos que estão na sala e você que está assistindo a gravação, saiba que nós já gastamos não, dedicamos, né? Porque nunca se gasta tempo quando se está com Deus e com os amigos, né? Dedicamos alguns bons minutos aqui para oração, para cada um compartilhar seus motivos de gratidão a Deus, pedidos de oração também. E nós oramos agora há pouco, porque sempre que vamos abrir a palavra de Deus, nós temos que pedir ao Deus da palavra que nos ajude a compreendê-la. Então, nunca abra a Bíblia, nunca leia a Bíblia sem uma oração primeiro. Você tem o privilégio de conversar com o autor verdadeiro da Bíblia cada vez que você ora. E, para quem talvez ainda não saiba, mas se você tem nos acompanhado aqui, você já deve saber, essa nossa série aqui, cujo nome, né, é Encontros com a Palavra, é um estudo bíblico um pouquinho diferente. A gente já tivemos aqui quase 20 encontros. Acho que esse aqui é o 19º. Foram 18 temas. Estamos encerrando hoje essa sequência, essa série, e nós focalizamos na Bíblia aquelas histórias que falam de encontros. Deus encontrando pessoas, algumas pessoas se encontrando com outras, pessoas encontrando anjos, né? Então, os grandes encontros da Bíblia, porque a Bíblia está repleta de histórias. E Deus ensina muita coisa para a gente por meio dessas histórias. Princípios, valores, doutrinas. E nós, então, estudamos 18, hoje será a 19ª, 18 histórias bíblicas do Gênesis até o Apocalipse. E com isso nós tivemos também uma visão panorâmica da Bíblia. Se você perdeu algum dos estudos, eles estão aqui no meu canal, na playlist Encontros com a Palavra. Você pode assistir todos eles, inclusive os amigos aqui depois quiserem revisar, né? Ver como é que nós estávamos, né? Um ano atrás. Então tá tudo ali, tudo registrado, né? Nessa playlist. Vai ficar aí até a volta de Jesus, espero que abençoando muitas pessoas. O tema de hoje, Jesus encontra João Batista. É uma história muito bonita e ensina muito para nós também, no sentido de analisar assim a decisão, não é a decisão, mas a atitude que Jesus tomou, a reação de João, por que Jesus fez isso. E eu já quero convidá-los então a abrir a Bíblia junto comigo, aqui em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Hoje vai ser uma história bem pequena, mas muito profunda. E depois a gente vai para o nosso famoso carrossel de textos, né? Cada um vai ler um pouquinho e a gente vai comentando. Agora, nesse momento, é aquele momento do caderno na mão, caneta na mão, para anotar suas impressões, para depois compartilharem aqui com os amigos, né? O que chamou a atenção de vocês, o que o Espírito Santo falou a vocês por meio desse texto, tá bom? O que essa atitude de Jesus nos ensina. Vamos lá? Então, Mateus, eu vou ler aqui, são poucos versos. Mateus capítulo 3, do verso 13 até o verso 17, ok? Vou ler aqui. Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia, para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João Batista, né? João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Essa é a história de hoje. Jesus encontra João Batista. E eu quero ouvi-los agora, antes de nós passarmos para o estudo analítico de alguns textos que falam sobre o tema do batismo, evidentemente, né? Mas o que essa história aqui, esse texto, é, falou para vocês? De que forma ele chamou a atenção de vocês? Sintam-se à vontade. Primeiro, a gente vê as três pessoas da Trindade nesse texto, né? Perfeito. Tem o Pai lá no céu, falando para todo mundo escutar, né? Não é um alto-falante do guarda lá atrás, né? Todo mundo presente teve essa oportunidade. O Filho, que João Batista identificou e falou: Nossa, mas não faz sentido, por que é para você me batizar, Senhor, né? Não sou eu que tenho que te batizar. E o Espírito Santo
manifestado lá, igual na criação do mundo, pairando sobre a água, face do abismo, né? E descendo e indicando, ó, tá vendo? É este aqui, siga o exemplo dele. Gostei disso. Siga um exemplo dele. A pergunta é: Jesus precisava ser batizado? A Patrícia já respondeu ali, ó, meneando a cabeça. Por que não precisava? Porque o batismo é para remissão dos pecados. E Jesus nunca pecou, né? Ele nasce já na condição de um ser sem essa natureza pecaminosa, né? Então, ele não precisava ser batizado. Mas quando João Batista se opõe, de alguma forma, ele diz: Não, Batista, vamos seguir adiante, né? Importa cumprir toda a justiça, fazer o que é correto, né? E, como disse o Schiller, dar o exemplo. Que exemplo Jesus nos deu nesse momento? E podemos aprender dessa decisão, dessa atitude de Jesus. Boa noite, Eu Marcelo. acho que. Seja bem-vindo. Ah, Marcelo e Paula, bem-vindos. Um prazer ter Ô, vocês. Rabi, boa noite. Desculpa aí. Tranquilo, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando hoje, Marcelo e Paula, o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Acabei de ler o texto, no 3, quando Jesus chega para João Batista, pede o batismo, o João Batista até de início resistiu um pouco, porque ele falou assim, mas eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor e não o Senhor por mim. E Jesus disse, não, vamos fazer o que é correto, né? Vamos dar o exemplo, como disse o Schiller, né? E estamos agora analisando esse texto para entender essa atitude de Jesus e em que sentido ela nos serve de exemplo. E aí quero ouvir os amigos falar um pouquinho mais aí. Acho que a Patrícia estava abrindo o áudio, se eu não me engano. Se não, eu estou te provocando mesmo. Não, então, Jesus não precisava, né, ser batizado. E eu acredito que ele falou, não, tipo, sigamos em frente, pode me batizar? Porque eu acho que é um mandamento, né? Então, assim, para ficar bem claro ali, né, o batismo, essa questão, o arrependimento, né? Assim, ficar claro, eu acho que Jesus não fez questão, né, de ser batizado assim à toa, né? Eu não preciso, mas não é isso, né? Tudo que ele fazia, Então eu vejo por esse lado. tudo que ele fazia, Não ouvi. né? Sempre. Aqui cortou o áudio. Ok. Eu disse o seguinte, que tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Isso, exato. E tudo que foi incluído na palavra tem um propósito. Então, o batismo é algo importante. Inclusive, mais adiante, daqui a pouco, nós vamos ver que a forma como ele foi batizado também nos diz muita coisa, né? Existe o batismo bíblico. E existem algumas imitações por aí, digamos assim, né? Mas há a forma correta e há a forma como Jesus deu exemplo, né? Ele já consciente, uma pessoa adulta, né? Ou pelo menos tendo condições de expressar aquilo que crê, né? Obviamente que Jesus sabia, obviamente disso, né? Mas assim, o exemplo de não ser um bebê sendo batizado, tá ali, né? Um local que tinha águas e é dito que ele saiu da água, logo entrou nela primeiramente, né? Mas enfim, nós vamos chegar depois nesse ponto, vamos rever esse ponto para ver a forma. Mas antes da forma, eu quero ver o evento em si, né? A cerimônia, o significado dessa cerimônia para nós, né? Jesus deu exemplo. Eu gosto de comparar, por exemplo, lá com a criação, né? É dito que Deus descansou no sétimo dia, né? Deus não se cansa. Então, na verdade, é como o batismo de Jesus. Ele também não precisava ser batizado, mas deu exemplo. Então, assim como Deus deu exemplo de pausa no sábado, ele próprio, Jesus deu exemplo de batismo, ele próprio, sendo que não precisava disso, né? Mas sigam o meu exemplo. Esse é o ponto. O que mais? Um comentário a mais, olha que interessante. Jesus, ele está toda hora falando assim, se você não crê em mim, crê em quem me enviou, né? Porque tudo que eu faço, eu vi de meu Pai, né? Eu não faço de mim mesmo, né? Então, o que que acontece? Quando o rico pergunta para ele o que que é bom, né? Ele fala, ó, por que que você fala que eu sou bom?
Não sabe que só tem um que é bom, que é Deus? Para deixar claro assim, né? Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Logo, se eu estou fazendo, isto é bom. Logo, esse batismo provém de Deus, né? Para não ter qualquer ritual aleatório que significa qualquer coisa. Não, esse é um ritual para falar que é um ritual bom, é um ritual santo porque provém de Deus. Por isso Jesus fez. Isso. Igual o sábado, né? Aham. O texto que você citou, eu até prefiro aquela tradução que diz assim: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom somente é Deus. Dá a impressão que Jesus está dizendo assim: Eu não sou bom, mas o Pai é, né? Quando nós sabemos que, na verdade, os três, né, são amor. E a Trindade, como disse o Schiller no início, ela está presente ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo se corporifica numa pomba. Alguns teólogos entendem que poderia ser o caso de o Espírito Santo estar representando o sacrifício. Porque no santuário, lembram desse estudo? No santuário eram sacrificados cordeiros. Mas, se a pessoa não tivesse condições de comprar um cordeiro, poderia ser uma pomba. Ou até pardalzinho, né? Os pais de Jesus ofereceram um pardalzinho, porque eles eram pobres, eram bem humildes, não tinham condições de comprar nem pombas, né? Então, era aceito o animalzinho substituto. E talvez a pomba aparece ali, né? O Espírito Santo na forma de, não quer dizer que ele seja uma pomba, na forma de uma pomba, sobre Jesus, indicando que ali embaixo estava o sacrifício, né? Tanto é que o próprio João, quando vê Jesus chegando, João 1,29, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o próprio João Batista identificou, né, aquele que estava chegando ali como sendo o Cordeiro. Cordeiros de Deus morriam no santuário. Os judeus sabiam muito bem disso. Então, ao João chamá-lo disto, estava apontando para a missão dele, né? Que ele terminaria no altar de holocaustos cruz, na cruz do Calvário, né? Batismo, inclusive, tem a fórmula, né? Jesus deixou isso lá registrado no finalzinho de Mateus. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Trindade estava presente lá dando exemplo, né? É em nome deles que o batismo é realizado por nós, os pastores, né? Muito bem, eu creio que exploramos assim razoavelmente bem esse texto. Muita coisa mais poderia ser dito, né? A Bíblia é inesgotável, né? Mas vamos então a alguns outros textos que vão nos ajudar a compreender mais ainda o significado, a importância do batismo. E eu quero então distribuir os textos agora. Para a mãe, eu deixo Efésios capítulo 4, verso 5. Então, mãe, Efésios 4, verso 5. Schiller, Romanos 6, 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. João, Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Patrícia, um texto que eu citei, mas vamos ver de novo na Bíblia. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Tadeu, Mateus 3. Ah, não, esse a gente já leu. Atos 8, Atos 8, verso 38. Estão marcando aí, né? Adriana, Marcos 16, 16. Não sei se Marcelo, Paula poderiam participar lendo aí, mas fique bem à vontade, tá? Aí seria Atos 2:38. Já passei esse aqui para alguém? Não. Atos 2:38. Depois a gente finaliza com os outros textos lendo juntos. Muito bem, vamos lá. O primeiro texto que eu passei para a mãe, Efésios 4:5. Aí, ok, Marcelo, compreendo. Então pode deixar que a gente lê por aqui. Só acompanhe e melhoras também, tá? Vamos orar para Paula, né, que está com tosse, né? Para que ela se restabeleça logo. Um abraço para vocês aí. Efésios 4:5 responde a seguinte pergunta: de acordo com a Bíblia, quantas formas de batismo existem? Ah, o Marcelo que não está bem? Poxa, melhoras aí, Marcelo, tá? Vamos, antes de encerrar aqui, a gente ora também por você, tá bom? E Paula, cuida bem dele aí, tá bom? Deus abençoe vocês.
Vamos lá, mãe. Quantas formas de batismo existem, segundo o apóstolo Paulo? Pergunta retórica, né? Porque a gente sabe que ele vai dizer, né? Aí. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas aqui nós temos talvez um problema, talvez, né? Existem pessoas que adoram outros deuses, que chamam outras criaturas, na verdade, né? Infelizmente, de deuses. Não tem um só Senhor, então, nesse sentido, né? Uma só fé, mas a gente sabe que existem vários credos pelo mundo, né? Religiões cristãs variadas e religiões não cristãs também. Então, como assim uma só fé? E um só batismo, mas é estranho porque alguns batizam adultos, outros batizam bebês, uns batizam por imersão, outros batizam por aspersão, derramando água, né, sobre a cabeça. Então tem várias formas de batismo. O que será que Paulo quis dizer com essas palavras? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu entendo que verdadeiros, né? Há um só Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira, que é a bíblica, se está de acordo com a Bíblia, é a fé verdadeira. E um só batismo bíblico, verdadeiro. É nesse sentido. Então, há um só batismo, sim, o batismo bíblico. Ah, mas por que que lá em Atos 19, se eu não me engano, ou 10, algumas pessoas foram rebatizadas? Elas já tinham sido batizadas por João Batista. Aí, quando os discípulos os encontraram e falaram do Espírito Santo, eles disseram: Mas nós nem tínhamos ouvido falar do Espírito Santo. Aí eles ensinaram para eles, deram um estudo bíblico para eles, e eles foram rebatizados. Na verdade, na cultura hebraica, a cerimônia da imersão, ela acontecia mais de uma vez mesmo. Significava essa lavagem espiritual, né, essa purificação espiritual. E a gente entende que é lícito, né? Digamos que uma pessoa estava na igreja, foi batizada, e aí ela acabou se desviando dos caminhos do Senhor, cometeu lá seus pecados, e ela então deseja esse rebatismo para fazer as pazes com Deus e ser purificada, simbolicamente falando, né? A igreja pratica então esse rebatismo, não tem problema nenhum. Então, aqui o texto não está dizendo assim, ó, há um só batismo, batizou uma vez, acabou, nunca mais. Não, não é isso. Há um só batismo verdadeiro, da forma como tem que ser praticada segundo a Bíblia. É nesse sentido. Então, há um só Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. Qual? O bíblico. Aquele pelo qual Jesus passou, e como veremos daqui a pouquinho, outros também passaram da mesma forma que ele, tá bom? Dando spoiler, imersão. Pronto. Por imersão nas águas, né? Depois veremos o significado disso, por que tem que ser assim. Romanos 6, 3 e 4, Schiller. Em quais ou em que três partes do sacrifício e da missão de Jesus o batizado demonstra a sua fé? Olha que texto bonito esse aqui de Paulo. Muito bem. Romanos 6, nessa versão, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que interessante, né? Na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus, o batizado demonstra a sua fé, né? Ele expressa a sua fé. E o interessante, eu vou te perguntar, Schiller, por que ele fala assim, ó, somos sepultados, né? E se somos sepultados, poderia ser de outra forma, a não ser mergulhando mesmo? Pois eu vou responder. Primeiro, na anterior, da sua mãe, eu entendo que é como sendo uma unidade, né? Um só batismo, uma só fé, né? Como sendo um corpo só, uma unidade só, e não coisas diferentes. Agora, essa coisa da morte, a gente começa a abrir os olhos para uma nova vida, né? O que que significa? Que a gente morre, mas não morre, né? Porque o cadáver ainda sabe nadar, né? Ele não quer morrer afogado, né? Mas ele fica lá se debatendo. Mas a ideia é que você mate a sua carne para poder viver nova vida. E qual que é essa nova vida? Aquela vida sem a natureza pecaminosa, que pelo que nós sabemos vai ser somente quando Jesus voltar e falar: ó,
pecado e pecadores extintos. Agora, vida nova. E em vida, crucificando essa natureza pecaminosa que nos acompanha até aquele dia da glorificação por ocasião da volta de Jesus, né? Na verdade, Sheila, eu já preparei os versos 10 e 12, eu quero que você leia também. Na verdade, antes de ser convertida, a pessoa não se dá conta de uma batalha que é real. Mas quando ela se converte, começa uma batalha. A batalha é contra o seu eu, contra os seus pecados, contra as suas tendências, contra as suas. é, Começa uma luta espiritual, né? Que antes não havia, porque a pessoa vivia no pecado e não se dava conta disso. Talvez nem soubesse que era errado o que fazia, né? Mas vivendo com Jesus, a gente tem que viver exatamente como Paulo diz lá. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E eu estou crucificado com Cristo. É nesse sentido. Então agora Jesus é que vai ser o meu Senhor e Ele é que vai. Eu cedo a minha liberdade para que Ele possa controlar a minha vida. Paulo várias vezes diz assim: ó, eu sou o escravo de Cristo, né? Algumas traduções dão uma suavizada colocando eu sou um servo, né? Mas o termo grego é doulo. Doulos quer dizer escravo mesmo. Então, assim, eu me torno voluntariamente um escravo de Jesus, para que ele possa colocar sobre mim o seu jugo, que é suave e leve, e controle minha vida. Então, o batismo representa sepultamento. Você morre para a velha vida, e ainda bem que Jesus não colocou, né, como símbolo dessa renovação, dessa ressurreição, o sepultamento em terra, né? Porque aí complicaria. Então você é sepultado num túmulo de água. Que bom, porque você pode voltar dali. Então você ressuscita com Cristo, lavado simbolicamente dos seus pecados para uma nova vida. Então a cerimônia é muito bonita, muito significativa, né? É uma nova vida em Jesus. E os versos 10 e 12, Schiller, do mesmo capítulo, Romanos 6, o que que diz? Um paralelo interessante, essa questão de ser escravo, né? A nossa conotação aqui mais ocidental, moderna, é como se fosse dominado e dominante, né? Dominado e dominador, né? Mas não é bem assim. O conceito hebraico é dívida a ser paga, é justiça, né? Você era escravo porque você devia a alguém, aí você tinha que trabalhar anos para pagar aquela dívida para a pessoa, né? Digamos que você fez um mal a ela, quebrou a casa, sei lá, alguma coisa, e agora você vira escravo porque você tem que quitar a sua dívida, né? Porque você tem que fazer a justiça. E aí, qual que é o preço? Por que a gente é escravo? Porque é a vida eterna. Não tem como pagar, né? É só pela graça e misericórdia de Deus mesmo, né? Que ele vai e te liberta, né? Agora vamos para o texto. 10 e 12 ou 10 a 12? Pode ler até o 12, 10, 11 e 12. Ok. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus, em Cristo Jesus. Amém. Não reine, portanto, amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aí, ó, interessante. Muito, muito bonito. Basicamente está falando o seguinte: morre sim, mas agora você vai morrer para a vida do pecado, né? Para a vida sem futuro, para a vida que te afasta de Deus, para a vida que vai te levar à morte. Para esta você vai morrer. E agora você vai viver, trabalhar, comer, se exercitar, limpar, estudar para Cristo, que agora é a nova vida. Você tem agora um dono que te resgatou, né? Você tem uma dívida muito alta que não pode ser paga, né? Então, viva agora todos os atos da sua vida com foco no divino. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, né? Depois que nós renascemos em Jesus, a nossa vida passa a ser uma vida de louvor, uma vida de comunhão constante com Ele, né? Então, ficou claro, né? Batismo representa morte. Então, você é sepultado pelo pastor no tanque batismal, no rio, no mar, é um túmulo de água. E você ressurge dali para uma nova vida em Cristo, né? Esse é o símbolo. Gálatas 3:27, João. De acordo com o apóstolo Paulo, o que acontece ao sermos batizados em Jesus Cristo? Tem que abrir o áudio, João.
Pera, Pronto. vamos lá. Extraordinário é o comentário do irmão aí. Por que vocês foram batizados para. Perdão. Por que vocês foram batizados? Para ficarem unidos com Cristo e assim revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Interessante, né? Porque uma das metáforas, tem muitas, né? Para Jesus, para o Espírito Santo, mas aqui uma das metáforas, a metáfora usada aqui é de roupa, né? Quando somos batizados, somos revestidos de Jesus, ou seja, os méritos e a justiça dele passam a ser nossos. Ele cobre a nossa indignidade, nossos pecados com a sua santidade e pureza. Por causa disso, e apenas por causa disso, Deus passa a nos considerar justos. Olha que interessante, né? Nós somos indignos, nós somos pecadores, mas ele nos reveste. E quando Deus olha para nós, quem ele vê? Jesus, que é o nosso substituto. Que lindo, né? Então você sai do tanque molhado, mas pela fé você recebe uma veste é, pura, branquinha, né, que representa o caráter de Cristo, e é Ele que nos torna então dignos. Não temos dignidade nenhuma em nós mesmos, né? A nossa justiça, como diz Isaías, é trapo de imundícia, mas a de Jesus não. E Ele nos reveste, Ele nos cobre. Isso é justificação pela fé. Isso é salvação, né? Muito bem, vamos adiante. Agora vamos ler na Bíblia a ordem de Jesus, né? E o fato de que ali aparece a Trindade, como eu disse para vocês também, como o Sheila também falou no começo, né? Quantas coisas das que Jesus ordenou devem ser ensinadas e praticadas pelos que são batizados? Mateus 28, 19 e 20. Patrícia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Patrícia, o que que se deve fazer com um candidato ao batismo, né? O que que se deve passar para ele antes até do batismo? O que que o texto diz? Os ensinamentos, né, de Jesus, os mandamentos. É porque o batismo pode ser comparado também a um casamento, né? E é um contrato, enfim, uma decisão, algo muito sério. Como que você poderia casar com alguém que você não conhece? Algumas culturas até têm isso, né? Mas não é certo, né? Existe a fase do namoro, do noivado, para analisar. O Chile está nessa fase aí, né? Para analisar a conveniência ou não, né? De se tomar essa decisão tão séria. Então, o batismo também não pode ser dado um passo na emoção. É um tremendo erro quando as pessoas vão na mera emoção, no emocionalismo, né? E aí vão lá e batizam. Pode ser apenas um banho, nesse caso, porque depois a pessoa fica sabendo, mas peraí, eu batizei, mas eu não sabia que eu tinha que guardar os mandamentos, eu não sabia que eu tinha que mudar minha forma de comer, de beber, eu não sabia que eu tinha que deixar de frequentar tais lugares. Ah, não quero saber disso, não gostei. Quer dizer, não foi ensinado. Nós, adventistas, temos esse hábito, né, de é, não batizar as pessoas só porque elas querem ou porque, claro, se querem, serão preparadas para isso, mas só na emoção. Não, tem todo um processo. Mais ou menos como a gente fez aqui, né? Tem que ensinar, tem que mostrar o que a palavra de Deus nos traz. Aí alguns perguntam, mas como que na Bíblia tem casos em que a pessoa lá recebeu um estudo de algumas horas ou talvez poucos dias e já foi batizada? E vocês levam, às vezes, 6 meses, um ano para preparar um candidato para o batismo. Pois é, tem que lembrar de um detalhe. Aquelas pessoas dos tempos bíblicos eram judeus. Eles já guardavam o sábado. Eles já se alimentavam de acordo com as regras dietéticas da Bíblia. Eles já conheciam as questões ligadas ao santuário e, enfim, conheciam a Bíblia, né? O que faltava basicamente para eles? Aceitar o Messias, Jesus. Aceitá-lo como Salvador e Deus. Quando eles compreendiam isso e aceitavam, estavam preparados. Então, muitos deles, em pouco tempo, foram batizados. Hoje, no nosso tempo, infelizmente, o próprio cristianismo passou por um processo de paganização ao longo dos séculos. Quem estuda Apocalipse, as 7 cartas ali, entende bem isso aí, né? Infelizmente, né, um processo que começou até antes de Cristo mesmo, lá no judaísmo, ali com o Filo de Alexandria, né, trazendo aquelas ideias pagãs, gregas, para o judaísmo e depois para o cristianismo, algumas figuras como Orígenes, né, e outros que eram cristãos helênicos e que trouxeram
crenças pagãs gregas para o cristianismo, como, por exemplo, a crença na imortalidade da alma, né? Depois acabou entrando para o cristianismo a guarda do domingo, né? Com aquela imposição de Constantino, primeiro decreto dominical na história, e outras coisas mais que foram aparecendo. De modo que o cristianismo de hoje, em muitos casos, está bem longe, hein, dos padrões da Bíblia. E quem está comigo aqui desde o começo já percebeu algumas coisas, né? Das quais o cristianismo tradicional se afastou. Então, hoje, para preparar uma pessoa para o batismo, leva até mais tempo do que alguém nos tempos bíblicos, né? Porque estavam mais próximas da verdade bíblica. É por esse motivo que muitas vezes a gente leva vários meses mesmo é, estudando a Bíblia, explicando as coisas, né, que se requer de um cristão, para que a pessoa, quando tomar essa decisão, esteja bem consciente, né? Eu quero isso. Eu quero ser esse cristão. Eu quero viver desse jeito como está na Bíblia. E aí é até uma questão de honestidade com a pessoa, né? Tanto é que nas nossas cerimônias temos lá depois o voto batismal, lá na frente, não sei se vocês já assistiram isso, né? Alguns aqui já passaram por isso, na verdade, né? Então lá na frente, antes de a pessoa ser imergida na água, tem o voto batismal, né? É lido de novo ali, resumo, né? Você crê, você aceita Jesus como seu Salvador, é básico isso, né? Não tem como uma pessoa ser batizada sem ter aceitado isso. Você aceita a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Você crê que há um Deus pessoal, três pessoas, na verdade, ali na Trindade. Você decide, né, abandonar todo tipo pela força que Deus te dá, abandonar os vícios, coisas que te prejudicam a saúde, que embotam sua mente, e assim vai, né? São assim as questões básicas para a pessoa dizer, não, eu tomei essa decisão e eu assumo aqui publicamente diante das testemunhas, né? Como no casamento, né? Tem as testemunhas. Então você está apto para morrer para a velha vida e renascer para a vida nova e andar em novidade de vida, que é o que se espera de uma pessoa que aceitou Jesus e foi batizada, né? Muito bem, aí nós poderíamos voltar agora à memória o que lemos no começo sobre o batismo de Jesus, né? Como foi o batismo dele? Dá para a gente sustentar essa crença bíblica de que foi por imersão e não por aspersão, que foi de um adulto e não de um bebê, o batismo de Jesus? Claro, né? Ele foi batizado com quase 30 anos ali. Ele, se esse é o exemplo, é uma pessoa que tinha total consciência do que estava fazendo, obviamente. Ele entrou na água, como eu disse, foi no Rio Jordão. Então foi um rio, tinha bastante água, ele entra ali e sai dali. Então, se fosse por aspersão, não tinha nem por que entrar na água. João pegava a canequinha lá, trazia água e batizava Jesus, né? Mas não foi assim. Então, o batismo de Jesus e o próximo que veremos agora, do eunuco, lá da Etiópia, os dois foram por imersão. E isso vem do judaísmo mesmo, né? Eles faziam realmente essa prática da imersão, tá? Mas o Tadeu vai ler agora um outro texto, uma história muito bonita, de um estrangeiro que foi até Israel para buscar mais luz, mais entendimento, e aí ele é evangelizado pelo apóstolo Filipe, pelo discípulo Filipe, e ele então aceita Jesus como Salvador, e ele é batizado. De que jeito? Vamos ver? Atos 8:38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Contextualizando um pouquinho mais. Esse eunuco era um alto funcionário da rainha de Candace, né, lá na Etiópia, e lá na África. Ele foi até Jerusalém e o curioso é que ele estava lendo um rolo das Escrituras. Então não era uma pessoa que não tinha conhecimento, não tinha entendimento. Ele tinha uma parte da Bíblia e estava lendo. E é provável, né, que ele tenha chegado lá e dado de cara com as portas fechadas, porque ele era um gentil, um estrangeiro, não podia entrar no templo, toda aquela coisa, né? O judaísmo estava muito fechado ali. E ele voltava para casa triste. Deus não abandona um filho sincero jamais, né? O que Deus faz? Leva, teletransporta, digamos assim, né? Transporta Felipe para o lado da carruagem. E Felipe está ali correndo e pergunta: Você consegue entender o que está lendo? E o eunuco dá a dica, né? Dá a deixa. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Posso? Aí Felipe senta ali, não sabemos quantos quilômetros, né? Percorreram juntos, Felipe falando de Jesus, pregando, certamente usando aquilo que o eunuco estava lendo, né? Isaías. E aí ele entende. Ah, era isso que eu queria mesmo, né? Agora eu compreendo. Jesus é o Messias. Olha, tem água aqui. E certamente ali devia ter um rio, né?
tem água aqui. O que que impede que eu seja batizado? Nada. E aí diz o texto que desceram ambos à água e Filipe o batizou. Mais um batismo por imersão. Imagina a alegria desse senhor em voltar para sua terra agora convertido, né? Sabe o que é interessante? Séculos depois, isso tem até um filme, né? Um livro que virou filme. Eu esqueci o título agora. Mas séculos depois, Israel realizou uma operação de resgate tremenda, né? O Mossad organizou isso, resgatou alguns africanos lá, etíopes, que guardavam o sábado, não comiam carnes impuras, eles eram judeus, né? Embora fossem africanos, e eles foram levados para Israel, porque estava havendo uma guerra civil lá. É uma história muito bonita. A pergunta é, como que essa mensagem chegou até a África? Eu tenho a minha teoria. Primeiramente, por meio da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, bem antes de Cristo, né? Foi visitar Salomão e voltou para sua terra maravilhada. E depois, esse funcionário que já tinha uma Bíblia, digamos assim, né, uma parte dela, já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Como? Será que essa história não se preservou ao longo dos séculos lá na África? Ele foi até lá para buscar por si mesmo. E voltou para casa. Lógico que ele pregou também. Ele é que nem vocês aqui nesse grupo, estão aprendendo para compartilhar. E ele foi para lá e certamente que ele pregou, compartilhou, de modo que depois de séculos, né, havia pessoas convertidas à Bíblia naquela região. Interessante, né? Então, Deus ele alcança os povos e tem muitas formas de fazer isso, né? E nós fomos alcançados também, nós os brasileiros, né? Em algum momento chegou para nós também e está chegando agora para você que está assistindo esse vídeo aqui também, né? E aí nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Muito bem, Adriana. Segundo Jesus, quem será salvo para o reino de Deus? E com base neste texto, você acha correto batizar crianças? Mais uma vez a gente vai ver um texto que mostra que não. Na verdade, tem que ser uma pessoa que tenha consciência. Vamos ver. Marcos 16:16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É um texto forte, né? Mas veja bem o que ele diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não fala assim, ó, quem, porém, não crer e não for batizado. Interessante, né? Porque haverá casos de pessoas que não terão tempo para serem batizadas. Eu vou dar um exemplo bem clássico. O ladrão na cruz. Ele aceitou Jesus na hora da morte ali, né? Pouco antes da morte, na cruz, não pôde descer dali, ser batizado, ter uma nova vida. Ele morreu. E Jesus garantiu que ele estaria salvo. Então, quem crer e puder tiver condições de ser batizado, será salvo. Agora, quem não crer, aí sim, a condição para a perdição é desprezar a salvação, é rejeitar conscientemente a salvação. Então, quem não crer será condenado. Mas não é quem não for batizado, né? Porque é uma cerimônia de confirmação. Se a pessoa não teve condições, se arrependeu lá um pouco antes de haver um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim, e foi aceito por Jesus, né? Aquela confissão, aquele pedido de salvação, de aceitação, Deus obviamente que aceitou. E ela seria batizada no próximo passo, né? Se ela tivesse condições. Então é isso. É muito importante o batismo. O batismo revela a nossa aceitação, a nossa submissão e o nosso compromisso com Deus, né? Então ele espera isso de nós. E se tem que crer para ser batizado, não pode ser um bebê, porque bebês não creem, né? Bebês não sabem o que estão fazendo. Nós, na igreja, dedicamos a Deus os bebês, como foi feito com Jesus, né? José e Maria levaram até o templo para dedicá-lo, mas isso não equivale ao batismo. Dedicação é o seguinte, Senhor, eu entrego para ti, né? Devolvo para ti esse presente. Eu dedico a ti para que ele cresça em teus caminhos, mas eu estou assumindo a função de pai ou a mãe, né? Para criá-lo nesses caminhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que um dia ele conscientemente tome a decisão por ele mesmo de ser batizado. É isso. Muito bem. Até aqui tudo certo? Uma pergunta? Ok. O assunto é tão sério que o próprio Moisés, ele foi batizado.
Está dizendo, né, que ele foi batizado lá no Mar Vermelho. Quando o mar se abriu, ele passou Ah, e sim. depois submergiu. Acho que é Paulo que comenta isso, né? De alguma forma, né? É. Muito bem, vamos lá. Mãe, Romanos 6,4. É, só tem mais duas passagens, vou deixar para as damas, então, tá? As damas primeiro. Então, Patrícia, 3, Colossenses 3, 1 e 2, e Adriana, Atos 22, 16. Os últimos três textos para hoje. A pergunta agora é a seguinte, e aí os textos que a mãe e a Patrícia vão ler respondem à pergunta. Como devemos viver depois de batizados? Não faz sentido você renascer para a velha vida, né? E continuar do mesmo jeito, né? Então, alguma coisa muda profundamente. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Viu só? Assim como nós somos mortos, morremos, né? E depois ressuscitamos, o batismo representa isso, e andamos em novidade de vida, ou seja, uma vida nova. Dali para frente é como o casamento também, né? Casamento é diferente de vida de solteiro. A pessoa assume um compromisso ali de fidelidade incondicional, de compromisso e tudo mais. Então, o batismo também ele significa isso. Dali para frente, vida nova com Jesus, abandono de certas de práticas, de coisas que não convêm ao cristão, é vida nova. Resumindo, né? E Colossenses 3, 1 e 2, Patrícia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. É só a 2, né? Uhum. Mas o complemento é bom também, já estáis mortos, então. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Pensai nas coisas que são cima, Do alto. do alto. Então, nossos pensamentos, nossas práticas, tudo deve convergir para o céu, né? É de lá que para lá que nós vamos. Nós somos cidadãos do céu, nós somos embaixadores do céu. Nós já não somos mais este mundo, né? Então, pensar nas coisas do alto, viver em novidade de vida, isso é o pós-batismo, né? Na verdade, a gente já passa a fazer isso até antes, né? Porque o batismo ele é a confirmação daquilo que a gente decidiu previamente, né? Mas como ele é um marco, então a Bíblia coloca assim, olha, daí para frente, vida nova. Nós somos do alto, né? Esse é o sentido. Agora, olha que interessante, o que a Adriana vai ler para nós, Atos 22, 16. Qual foi a pergunta que ajudou Paulo a tomar a decisão mais importante da vida dele? Olha só que interessante essa pergunta que foi feita a Paulo. Até então, Saulo, né? 22, 16. Aham. E agora, e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza e lava os meus pés. Não lava os pecados, né? Lava os teus pecados, Tá pensando- invocando o nome do Senhor. Você estava pensando na Santa Ceia, né, Diana? Lavar os pés, lavar os pés, né? Então agora levanta-te, lava os teus pecados, né? Recebe o batismo, né? Quando Ananias perguntou para Paulo, Paulo, você entendeu que você estava perseguindo aquele que é o teu Salvador? Você entendeu que você precisa ser um cristão também agora? Você entendeu tudo isso? Entendi. Então, por que você demora, Paulo? Não atrase mais, seja batizado. Então, eu faço o apelo aqui, quem sabe, não sei se para este grupo aqui, se ainda há pessoas aqui neste grupo que não passaram pelo santo batismo, né? Ou até pelo rebatismo, uma vez que tenham compreendido melhor a palavra de Deus, ou para você que está acompanhando aqui a gravação desse nosso estudo, não sei se você já passou por essa cerimônia maravilhosa. Eu fui batizado com 18 anos, lá em 90 e tanto, né? Foi década de 90 ainda, né? Começo da década de 90. Foi uma decisão das mais importantes da minha vida. Nunca me arrependi disso, foi maravilhoso, né? Uma experiência que eu carrego para sempre comigo, né? A gente costuma dizer assim, o primeiro nascimento a gente não escolhe, mas o segundo sim. O
segundo você escolhe, né? E eu escolhi, né, andar com Jesus. Depois de um ano, a minha mãe também foi batizada, eu tive o privilégio de dar estudo bíblico para ela. Foram as minhas primeiras filhas na fé, minha mãe e minha irmã mais nova. E assim Deus foi me dando presentes, né? Depois a minha irmã do meio também veio, consegui estudar a Bíblia com a minha sogra também. Enfim, são bênçãos, né? E você que está acompanhando pode participar desse momento especial também na sua vida, né? Você já foi batizado? Você precisa de um rebatismo, quem sabe? Meu conselho é que você não demore, como foi dito a Paulo, não demora, né? Levanta, lava os teus pecados, recebe o batismo e tem uma vida nova com Jesus. Não adie isso, não deixe para amanhã, né? Procure aí o pastor, o ancião da igreja mais próxima, né? Da igreja mais próxima de você e diga, olha, eu quero me preparar para o batismo. Eu assisti um estudo bíblico lá no canal e eu entendi que eu preciso passar por essa experiência. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido e vai ser bem preparado para participar desse momento especial, tá bom? E meus queridos aqui do grupo, então, depois de tudo que nós estudamos, depois de tantos assuntos importantes, né, fica aqui então o convite de Deus, né? Renovação, batismo ou rebatismo ou entrega de novo, né? Nós que já somos batizados participamos, né? Já que a Adriana nos fez lembrar da Santa Ceia, nós participamos de quando em quando, né, da Santa Ceia com lava-pés, que é uma renovação mesmo do batismo, né? Aí a gente lava o pé, não precisa mais lavar o corpo inteiro, né? Pedro até queria, mas Jesus falou, não precisa mais, vocês já são batizados, né? Então, o importante é nós sempre estarmos renovando nossa experiência com Jesus e nunca soltarmos a mão dele. Eu espero que essa série de estudos aqui tenha ajudado vocês a tomar essa decisão de andar com Jesus, de ser cristãos de verdade, né? Encontros com a palavra. Agora é vocês encontrando Deus todos os dias, alimentando essa experiência, não deixando apagar essa chama no coração, né? E aprendendo sempre mais e mais da palavra, que é um poço de tesouros inesgotável. Então, leiam todos os dias a Bíblia, orem sempre, né? Frequente a igreja, envolva-se na missão, dar estudo bíblico, levar adiante o que aprenderam, entregar livro missionário, enfim, qualquer coisa que você possa fazer é, em missão. Isso fortalece a sua fé, fortalece a nossa fé. Vocês falam que, assim, eu recebo isso, né? Agradeço, né? Quando vocês falam que foi muito bom receber esses estudos, mas acreditem, eu sou grandemente abençoado quando faço isso também. Talvez até mais do que vocês, porque é maravilhoso, né? Você se sentir usado por Deus, ver o brilho nos olhos, como eu estou vendo aqui de alguns de vocês, e acompanhar o crescimento espiritual das pessoas, a transformação delas, a entrega delas. Isso reafirma constantemente para mim que o Espírito Santo é real, que Deus é real. Então, façam o mesmo, né? Compartilhem o que vocês aprenderam, tá bom? Vamos orar então, e a gente continua mantendo contato pelo grupo, né? E quando precisarem de mim, vocês têm meu contato, é só chamar, distância de um clique, tá bom? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, por todas essas lições, todos esses ensinamentos que nós tivemos em tua palavra ao longo desses meses e meses estudando a Bíblia. Obrigado pelas histórias que ficaram ali registradas e que nos ensinam tanta coisa. Ajuda-nos a colocar em prática tudo que nós aprendemos, todas as doutrinas, todos os mandamentos, ensinamentos que ali estão na tua palavra, que nós realmente vivamos isso com a ajuda do teu Santo Espírito. E se entre nós há alguém que ainda não passou pelo santo batismo, por imersão, com consciência, com fé, que essa pessoa se decida o quanto antes passar por isso. Esse amigo, essa amiga que está acompanhando também essa gravação, que tome essa decisão em nome de Jesus e viva em novidade de vida, que é uma vida maravilhosa com Jesus, se preparando cada dia mais para a volta dele. Pai querido, abençoa meus queridos irmãos e amigos aqui deste nosso grupo e também as pessoas que depois vão assistir a este vídeo. Que elas sintam a tua presença bem pertinho delas e desejem estar um dia com Jesus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todos os salvos na Canaã celestial. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.